Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. E se você é novo por aqui, eu sou George e é um prazer tê-lo aqui. Vamos dar continuidade hoje a uma série de mecânica automotiva que eu estou fazendo aqui no canal. A série está ficando muito maneira, estou gostando bastante dos elogios que estão deixando aqui. E se você é novo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva, custa nada e você vai acompanhar toda essa série de mecânica. Aqui é um canal que fala de elétrica, sobre várias coisas aqui da área da tecnologia, tanto automotiva, processo de fabricação, cálculos e demais coisas. E sem mais delongas, essa aqui é a segunda aula de refrigeração, onde na primeira aula eu falei sobre as peças do sistema de refrigeração, sistema de ar-condicionado mais precisamente do carro. E hoje vamos dar continuidade falando sobre o sistema em si. É uma aula um pouco complexa, eu entendo, mas fica comigo até o final, vai acompanhando passo a passo que eu vou falar de forma mais simplificada para quem não entende muito. Se alguém tiver curiosidade de entender mais profundamente, eu posso falar isso em aulas posteriores. A princípio eu vou dividir essa aula de refrigeração em três. Então, vamos lá, vamos aprender um pouco aqui. Então, aqui nós temos aqui nosso sistema de refrigeração simplificado. E hoje vamos falar do princípio de funcionamento, apenas sobre o princípio de funcionamento, de maneira mais limpa, mais básica possível, porque é complexo. Então vamos lá. Bem, o princípio de funcionamento. Para entender o princípio de funcionamento do ar-condicionado, temos que entender alguns princípios, que são as leis da termodinâmica, o princípio da entropia e o ciclo de refrigeração. Basicamente, a manipulação desses fenômenos que acontecem tanto nas leis da termodinâmica, na entalpia e no ciclo de refrigeração são o que forma o ar-condicionado do carro, né? Esse sistema. Então aqui eu vou mostrar a forma simplificada. Vamos lá. Então quais são os princípios básicos que vamos abordar aqui? O calor. O que é o calor, né? Calor é a quantidade de energia térmica da matéria. E a energia entenda no sentido realmente amplo, que é aquela capacidade de mover as coisas, né? Aquela capacidade de movimentar, né? E a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, para que haja energia térmica, tem que necessariamente haver movimento? Sim, deve haver movimento, mas não é o movimento físico da peça em si. É o movimento das moléculas. Cada molécula ela tem um peso, o que chamamos de peso molar, né? O peso da molécula. E o que é que acontece? Quando elas se movimentam, ela gera energia, né? Na verdade, a energia faz com que ela se movimente. Então, se você imaginar algo mais macento, digamos assim, que tenha maior volume, logo, ele poderá, essa movimentação das moléculas, ter mais massa se movimentando nas suas moléculas do que algo que seja menor, com menos massa. E o que é que acontece? Então, se você tiver dois objetos, por exemplo, com a mesma temperatura, por não haver mais massa, mais moléculas se movimentando, logo eles terão mais energia térmica. Então agora fica fácil entender que a temperatura é como se fosse assim, a velocidade, digamos assim. Você pode ter uma moto a 100 km por hora e um caminhão a 100 km por hora. Ambos estão a 100 km por hora, mas é óbvio que o caminhão ele tem mais massa e por ele ter mais massa ele tem mais energia no seu deslocamento. A energia cinética é muito maior do que uma energia de uma moto, por exemplo. Então, vamos dar continuidade. Então, faça essa alusão e guarde essas informações que lá na frente isso será mais útil. Vamos lá. Então, aqui nós temos um princípio importante e delicado que a gente vê no ensino médio, que é o quê? O calor sensível e o calor latente. Bem, o que é o calor sensível? Quando você começa a colocar energia térmica em uma matéria, ela começa a aumentar a sua temperatura. Imagine que é como se fosse aquele automóvel que você começa a colocar energia, ele começa a aumentar a sua velocidade, né? Só que aí, na energia térmica, nós temos dois pontos aqui interessantes. Quando aumentamos a sua temperatura e você não altera
o estado físico, por exemplo, você tem uma água que ela está a 20 graus centígrados. E à medida que você vai colocando energia térmica, ou seja, você vai aquecendo ela com uma chama ou com uma resistência elétrica, por exemplo, ela vai ganhando energia térmica. Quando ela vai ganhando energia térmica, ela vai aumentando 20, 22, 24, 25, 30 graus. E porque ela está ganhando energia térmica, as suas moléculas estão movimentando mais rapidamente. Então, você ganha energia térmica sem necessariamente aumentar a temperatura. Já o que é o calor latente? O calor latente é quando você não altera mais, chega um momento em que você não está alterando mais a sua temperatura, mas está havendo uma mudança no estado físico. Aquela matéria, aquele que você está aquecendo, continua recebendo energia, só que essa energia não aumenta mais a velocidade dessas moléculas. É como se naquele ponto ali, vamos entender assim por enquanto, ela tivesse chegado na sua velocidade máxima. Então, para que ela continue recebendo energia, esse aumento de velocidade faz com que ele mude o seu estado. No caso, imagine a água, você começou a aquecer a água, então ela foi aumentando, 89, 90, 95. Na pressão atmosférica, quando ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a entrar em estado de ebulição. Nesse momento, ela não passa mais de 100 graus Celsius e ela começa a evaporar, ou seja, continua recebendo energia térmica e está evaporando. Nesse momento, não aumenta a sua temperatura, mas há mudança de estado físico. Então, entender esses princípios é bem interessante. Essa é a diferença do calor sensível e do calor latente. E por que entender esses fenômenos? Porque o gás refrigerante que é utilizado no veículo, não só no veículo, né? Se você tem uma geladeira, se você tem um ar-condicionado split e está curioso como é que funciona, os princípios de funcionamento são basicamente os mesmos. Claro que aqui eu estou trabalhando com circuitos mais modernos, que é aquele circuito de fechado, 100% fechado e hermético, né? Porque existe outros abertos, e assim como existem vários tipos de compressores, mas aqui a gente está trabalhando com circuito fechado e hermético. Então, entender esses fenômenos é importante, porque o gás refrigerante ele tem uma característica interessante. Enquanto a água ela precisa alcançar temperaturas, entre aspas, elevadas, 100 graus centígrados para poder evaporar, o gás refrigerante com muito menos temperatura ele já entra no seu estado de vapor, né? Bem como entender essa relação entre pressão e temperatura para entrar no estado de evaporação. Então fica comigo, com calma, que a gente vai chegar lá aos poucos. Vamos lá. Então aqui temos as transformações do estado da matéria, né? Então aqui, nesse gráfico aqui, você pode entender que seja água, mas poderia ser basicamente qualquer material. E quando eu falo qualquer, carbono, metais, mas vamos entender como água, né? Então imagine que essa linha aqui seria o estado zero e aqui nesse seria Q de calor, de quantidade de energia térmica, né? E aqui de temperatura. Então observe, quanto mais próximo do 0 grau centígrado, você percebe que ele está sólido e com menos energia térmica. Enquanto essa barra está nessa diagonal aqui subindo, observe que ela está recebendo um calor sensível, que é justamente o ponto que eu estou falando. Ele está em sólido, imagine um cubo de gelo, está sólido, 0 graus centígrados. E aí ele vai aumentando sua temperatura e ele continua gelo. Quando ele chega aproximadamente 0 graus, né, ele estava temperatura negativa, quando ele chega a 0 graus, o que é que acontece? Ele permanece a 0 graus e continua recebendo energia até que toda aquela matéria ela se transforme em estado líquido. Então, nesse ponto aqui, ele está sendo fundido, ou seja, está derretendo. Depois que ele derrete, está completamente líquido, ele continua recebendo energia térmica, então ele volta a essa diagonal, ou seja, deixou de receber aquele calor latente e agora nessa diagonal está recebendo um calor sensível. Então ele continua recebendo calor sensível. Quando ele chega a 100 graus, ele vai ficar 100 graus centígrados, 100 graus perfeitamente, e vai continuar recebendo energia térmica, só que agora está recebendo calor latente. O calor em si é o mesmo, o que está mudando é como nós chamamos. Então, o calor latente é aquela energia que ele está transformando. E aqui, ele está transformando de líquido
para vapor, ou seja, em estado de ebulição. E depois ele vai continuar evaporando até vai ser um vapor saturado e por aí vai, até chegar em estados que não convém citar aqui nessa aula, mas entenda que existe um outro estado além do vapor. Mas por aqui vamos ficar aqui, entenda a diferença. Enquanto a linha está contínua, significa que não há processo de, como é que se chama, aumento de temperatura sem a mudança do estado, né? E quando a linha está reta, está tendo uma mudança do estado sem alterar a temperatura. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui observe que temos aqui um conglomerado de moléculas, né, de uma matéria, podemos dizer que é a água. Então quando ela tem pouca energia térmica, observe que ela fica sólida. E você pode estar me perguntando, todo material ele tem o seu estado, esses três estados? Sim, todo material ele tem esses três estados. Só que, claro, existem materiais que para você, por exemplo, o aço, para você poder alcançar o estado líquido dele, você precisa chegar, digamos assim, a depender do teor de carbono, mas vamos botar razoável aqui, 800 graus, né? Porque a depender do teor de carbono, tem uma coisa chamada diagrama de fases, que fala sobre o teor de carbono, vai mudar o seu ponto de evaporação, né? Mas, de forma geral, todo o material vai passar por esse estado sólido líquido. Então, imagine que o aço, para ele poder... Já o alumínio, por exemplo, na base dos 600 graus, né, a depender também da quantidade de silício ou magnésio que tem no alumínio, ele pode variar, por exemplo, entre 400 a 600 graus e por aí vai. Então, cada material ele tem seu ponto de fusão e bem como seu ponto de ebulição. Então, quanto mais energia, você observa que no estado líquido as moléculas se movimentam mais porque ela tem mais energia térmica, então ela já se torna estado líquido. E no gás, elas têm bastante energia térmica, então você observa que a movimentação é elevada, tem bastante movimentação, ela entrou porque... Só que a quantidade de matéria é a mesma, só mudou o estado, né? O estado, a quantidade de moléculas está a mesma, é porque nessa representação em si ele não demonstra, mas o estado é a mesma. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então aqui é a transferência de energia, né? Então observe que podemos ter basicamente três tipos de transferência de energia, que seria a condução, que é quando há um contato físico, a convecção, que é através dos vapores, né? E a irradiação, que a irradiação imagina que você está próximo à chama, você não está em contato com a chama ou próximo a um ferro de passar roupa, e você sente aquele calor ali que está sendo transmitido pela irradiação. Então, basicamente esses três. Então, por exemplo, quando você queima algo, existe uma transferência de calor e essa transferência de calor vai gerar energia térmica que, por sua vez, vai se transformar em energia mecânica. E, ao contrário, também acontece. Isso é uma coisa bem interessante entender o porquê que de um lado para o outro acontece, ou seja, receber calor transforma em trabalho, bem como o trabalho pode transformar em energia térmica. É algo importante para a gente entender como funciona o sistema de ar-condicionado. Mas vamos continuar aqui guardando essas informações, onde vai lá na frente, tudo vai fazer sentido. Então vamos lá, vamos entrar nas leis da termodinâmica aqui. Então, o que seria a lei zero? Então imagina que você tem um ambiente onde nenhum calor pode entrar e nenhum calor pode sair. Imagina um isopor, um copo da Stanley, né? Então você jogou dois materiais lá dentro. Um está morno e outro está frio, né? Bem gelado, digamos assim. E você tampou. Não vai ter tanta influência do calor externo ali. Vai chegar uma hora que eles vão tender a um equilíbrio térmico, ou seja, digamos que um tem uma quantidade de energia, digamos assim, 30 joules e outro tem 60 joules. Ambos vão transferir energia térmica de um para o outro até que os mesmos alcancem a mesma quantidade de energia térmica e a mesma temperatura. Então esse é o princípio da lei zero da termodinâmica, onde é importante a gente entender, que é para poder entender como funciona o ar-condicionado. Então, é assim que funciona, né? O equilíbrio térmico. Sempre vai buscar o calor, ele é sempre transferido, isso é importante, da parte mais quente
para a parte mais fria. A gente vai ver isso agora. Então observe aqui, ó, né, no nosso sistema de ar-condicionado, no processo aqui, ó, de igualar a térmica, você observe que para que possa o ar-condicionado refrigerar internamente, o que é que acontece? A parte do evaporador, ela tem que estar mais gelada do que a parte no interior do carro, ou seja, para que o calor ele possa se igualar ao evaporador dentro do carro. Bem como o condensador ele tem que estar mais frio do que a temperatura, mais quente do que a temperatura externa do carro, que é para poder expulsar o calor dentro do carro. Então imagine que se você quer o interior do seu carro a 15 graus, por exemplo. Então esse evaporador ele tem que estar, por exemplo, a 10 graus ou até menos 5 graus para que ele possa absorver a energia que está no interior dentro do carro. Então essa energia vai tender a vir para o evaporador. Bem como no condensador, se a parte fora do carro está 40 graus, aquele solzão de 40 graus, para poder essa energia sair do condensador, o condensador tem que estar 80 graus, bem quente, para que ele possa sair, senão não vai conseguir haver essa transferência de calor. Quem faz esse transporte do calor é o gás refrigerante, né? No caso, o fluido refrigerante, né? Mas vamos continuar aqui. Então, esse aqui é o princípio simples, onde eu estou mostrando aqui, que há esse equilíbrio térmico. Então, primeira lei da termodinâmica, né, falando sobre a lei zero. Então, existe uma relação. Observe que existe uma relação entre o trabalho, né, onde, por exemplo, aqui nós temos uma quantidade de moléculas. E quando aquecemos, essas moléculas elas ganham energia e essa energia exagerada faz com que haja uma dilatação, ela aumente o volume. Quando aumenta o volume, logo desloca o pistão. Ou seja, da mesma forma que se você encolher rapidamente esse pistão, essas moléculas também vão se agitar, também vão gerar energia térmica. Então existe uma relação. Então, esse é o princípio da conservação da energia, né? A energia que foi aquecida, ou a energia do movimento, ela não some do nada. Aqui é onde surge aquela frase, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia mecânica se transforma em energia térmica e vice-versa. Vamos lá? Então, segundo a lei da termodinâmica, na minha opinião, talvez seja a primordial para a gente entender como funciona o sistema de ar-condicionado. Então, esse bloco vermelho aqui, ele representa algo que é mais quente. E esse bloco azul representa algo que é mais frio. Então, sempre que você tem essa transferência de calor da parte mais quente para a parte mais fria, vai haver um trabalho. Não tem como você gerar trabalho de energia térmica sem que exista essa diferença de potencial. Na física, nenhum tipo de energia é transferida, nenhum tipo de potência você é capaz de tirar sem a diferença de potencial. Então, eletricidade, você precisa de um maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico. A gravidade, você precisa de algo mais do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Tudo na natureza funciona assim e a termodinâmica não é diferente. Então, no momento dessa transferência de potencial do que é mais quente para o que é mais frio, a gente consegue retirar trabalho. Um exemplo disso é o próprio motor do carro. A gente pega de uma parte que está mais aquecida, que há uma dilatação térmica. Nesse momento de dilatação, há uma diferença de potencial com o movimento do carro. Só que o processo inverso também acontece. Então, observe, se você quer tirar calor de uma parte e jogar para a parte mais quente, ou seja, você está querendo ir contra o princípio fundamental da natureza que eu acabei de falar, que sempre sai do mais quente para o mais frio. Então, como é que eu faço para tirar do mais frio para o mais quente? Ou seja, como é que eu faço para tirar energia térmica de um carro que já esteja a 20 graus, continuar tirando e jogar para o ambiente que está a 40 graus e continuar tirando para ele continuar baixando a temperatura e alcançar 10, 15 graus, independentemente. Como é que eu faço? Adicionando o trabalho. Então, esse momento em que eu adiciono o trabalho é o momento em que eu consigo remover a energia térmica. Só que o que é que acontece? Muito interessante. Da onde vem essa energia que eu adiciono, que eu movimento o gás, que eu adiciono o trabalho para poder remover energia? Vem do compressor. O próprio motor, ao girar,
ele gira o compressor, transfere a energia por intermédio da polia, e nesse momento que ele transfere a energia por intermédio da polia, comprime o gás e faz com que o gás circule, ou seja, coloca trabalho no, como é que se chama, no gás, no sistema. Quando ele coloca trabalho no sistema, então eu consigo fazer esse processo inverso. Vamos lá, vamos continuar. Observe que a gente já está começando a entender como é que funciona o sistema de ar-condicionado e porque a gente já está entendendo que o calor, a energia térmica, a transformação, tudo, isso é muito importante para que a gente possa entender perfeitamente como é que funciona. Então vamos lá, fica comigo aqui. Bem, agora entender o que é o princípio da entalpia. O que é entalpia? Entalpia é a capacidade de absorver energia. Existem vários tipos, né? Inclusive, esse é um processo basicamente visto com maior profundidade na química. Mas aqui a gente não vai trabalhar com tantos detalhes técnicos assim, então a gente vai falar dos detalhes físicos, digamos assim. Então, o que é a entalpia? A entalpia é essa capacidade de tanto absorver quanto expulsar a energia térmica. Então, observe que podemos ter componentes que ele não absorve energia com tanta facilidade. Por exemplo, se você colocar a mão numa superfície de madeira ou plástica, por exemplo, você observa que você não sente essa diferença, praticamente está na mesma temperatura que você. Agora, quando você coloca numa superfície gelada, você observa que você sente, quando você coloca na superfície de metal, você sente aquele gelado. E por que você sente gelado? Porque o metal ele tem uma capacidade de entalpia muito grande, ele consegue puxar a energia térmica sua com grande facilidade. Então, por exemplo, se você coloca a mão em cima de algo metálico, não é que ele está mais frio, mas é porque ele consegue roubar a energia de você com muito mais facilidade. Então aqui nós temos uma panela e o que é que acontece? No sistema do ar-condicionado em si, a gente usa da entalpia com a mesma pressão, trabalhando na forma isobárica, da mesma pressão. Ou seja, é como se você tivesse o gás e ele vai absorver energia e olha o que é que acontece, ele se mantém na mesma pressão. Então, o que transformação ocorre se ele manter a mesma pressão? Existe essa transformação. Se ele não está dilatando, se ele não está aumentando o seu volume através... E o que é que está acontecendo com ele? Ele está mudando de estado. Então, é por isso que é importante entender o calor latente. Então, ele mantém a mesma pressão e começa, por exemplo, se ele está recebendo energia, ele começa a evaporar. E se ele está perdendo energia, ele começa a condensar. Então, a gente sempre trabalha com o gás na sua latência, em calor latente, para ele puxar a temperatura, bem como ganhar temperatura, né? Ganhar energia. Então, o que seria o limite zero do vapor, né? Tudo tem um limite zero do vapor. Então, se eu falo que todos os materiais eles podem evaporar, inclusive o gás refrigerante, ele também evapora, né? Então, por exemplo, a água. A gente sempre aprende na escola que a água evapora a 100 graus Celsius, só que não é bem assim. A água ela evapora a 100 graus Celsius na superfície do mar, ou seja, a 1 atm, a uma pressão atmosférica. Se você colocar ele sobre uma pressão muito grande, ela só evapora com uma temperatura muito mais alta, que no caso, o limite que seria isso seria 218 atmosferas. Observe, olha quanto a pressão é muito elevada. E ele chegaria a 378 graus em estado líquido. E isso se torna muito evidente no nosso dia a dia quando a gente vê, por exemplo, as panelas de pressão que a gente usa para cozinhar na nossa casa. O que é que ocorre? Na panela de pressão, a gente consegue manter ali o vapor aprisionado. Então a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. Então é por isso que a panela de pressão cozinha mais rápido. Porque ali tem mais energia térmica, porque a temperatura se tornou maior. Vamos considerar por um instante que não saia vapor da panela. O que é muito perigoso, que pode explodir. Mas vamos considerar por um instante. Então, se a massa ali é a mesma e você está aumentando a quantidade de energia térmica ali dentro, está aumentando a pressão, logo a temperatura também vai aumentar. Não tem como, é uma relação íntima.
E existe também a relação, que é uma constante de PV sobre T, né? Pressão vezes volume dividido pela temperatura. Mas para esses detalhes de ar-condicionado, aqui isso teria que ser algo muito voltado para a engenharia e não para a manutenção. Então é por isso que eu não vou tratar isso aprofundadamente aqui. Então vamos lá, vamos continuar. Se você não estiver entendendo alguma coisa que eu expliquei, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou responder. E se você está gostando da aula, não esqueça de largar aquele like, que isso ajuda bastante, e se inscrever no canal. Não custa nada se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, vai nos acompanhando aí que temos aulas aí até o infinito. Aí vamos lá. Ciclo de refrigeração. Então, afinal, agora aprendemos um pouco sobre leis da termodinâmica, aprendemos um pouco sobre termostática e tal. E agora aprendemos sobre entropia e agora? Agora vamos aprender o que seria o ciclo de refrigeração. O ciclo seria a manipulação dessas informações que a gente tem. Quando a gente manipula essas informações, logo a gente consegue, como é que eu poderia dizer assim, se aproveitar disso para poder usar o ar-condicionado. O ar-condicionado, como eu falei na aula anterior, é um item de conforto, né? O calor excessivo pode deixar a gente fadigado, não é confortável, não faz bem para a saúde. Então o ar-condicionado ele faz isso, ele pode minimizar essa temperatura ambiente e por causa disso manipulamos aquelas coisas que nós aprendemos para fazer com que o ar-condicionado funcione. Então vamos lá, que agora fica um pouco mais difícil, mas vamos devagar, vamos com calma. E se você não entender, eu faço um vídeo exclusivo da sua dúvida. Vamos lá. Então aqui nós temos o ciclo de refrigeração, né? E aqui nós temos o compressor automotivo. Por definição, o ciclo, a gente sempre começa a explicar o ciclo a partir do compressor, onde ele recebe energia térmica. Então ele recebe energia mecânica, ele recebe essa energia mecânica. E ao receber essa energia mecânica, ele pega, o gás já vem com uma energia, calma aí. Quando eu adiciono energia mecânica, o que acontece? Lembra lá da primeira lei da termodinâmica, que há uma relação entre o trabalho e a energia, a segunda lei ali, quando aquece, quando comprime, há essa relação. Então ele ganha mais energia ainda. Então o que acontece? Como a pressão é a mesma, ele aumenta a temperatura. Como eu falei, lembra da entropia? Se a gente aumentou a energia dele sem alterar o estado dele, ou seja, ele chegou o gás no compressor, saiu o gás, o que acontece? Ele aumenta a temperatura. Quando ele aumenta a temperatura, essa temperatura fica maior do que a temperatura externa, né? A temperatura, no caso, quem estuda engenharia estiver me assistindo vai ver a temperatura do bulbo seco e tal, mas vamos com calma para quem entende aqui de maneira mais simples. Então, vai ficar maior do que a temperatura externa do carro, do veículo, né? Ou no caso, se for uma casa, a temperatura externa. E se, por exemplo, eu conseguisse colocar um condensador com a mesma temperatura que a temperatura ambiente? Não haveria transferência de calor e logo você não tinha como mandar o calor embora. Entendeu? Então é necessário, é extremamente necessário que ele esteja numa temperatura superior à temperatura do condensador. E se, por exemplo, em navios, como é que faz? Como eu vejo um condensador no navio? Existe um condensador, só que ele é refrigerado pela própria água do mar. Então ele tem que estar acima da temperatura da água do mar. Então a gente já entendeu essa parte. O condensador ele tem que estar sempre mais quente que a temperatura que você quer, da onde você quer jogar o calor embora, que é para você perder essa temperatura. Então vamos lá. Claro, no carro temos uma ventoinha que ajuda a refrigerar o condensador. Porque o que acontece? Lembra do que eu falei sobre a transferência de calor por irradiação, por convecção? Então, quando o vento da ventoinha ele sopra, ele ajuda a gerar essa convecção, expulsar o calor embora, senão ele ficaria aquele calor irradiado. Imagina o seguinte, que é como se você pegasse uma panela de água quente e colocasse o ventilador soprando nela na sua mão. Você vai perceber que o ar ele recebe essa temperatura, ele ganha essa temperatura até chegar na sua mão. Ele absorveu parte dessa energia térmica. Então a ventoinha serve para isso, para jogar um pouco dessa forma embora. Então o que acontece? Quando ele passa por toda a parte aqui do condensador,
ele sai, ele perde muita temperatura. Passa pelo filtro secador. Há sistemas que não possuem filtro secador, é importante salientar nisso. E não vamos se ater ao filtro secador. Eu já falei anteriormente na anterior que o filtro secador ele serve para tirar a umidade, para que menor quantidade de umidade possível, umidade do ar e tal, que é líquido, água, fique no gás. O gás tem que ser o mais puro possível. Então, depois que ele passa, vamos para a segunda etapa, onde há um estreito muito apertado, que é chamado válvula de expansão. E essa válvula de expansão ela é regulada, é através dela que a gente regula a temperatura do ar-condicionado. Então, o que é que acontece? Essa válvula de expansão, que na maioria das vezes ela é regulada por um diafragma, ela tem uma agulhazinha onde você, digamos assim, ela é meio cônica. Então, quando ela recua, quando ela aproxima, então ela vai mudando o diâmetro. Bem parecido com aquelas agulhas de carburador que eu já falei na minha aula de carburador aqui. Então, ela é cônica, então ela vai abrindo e fechando. Claro, no sistema de refrigeração de casa, por exemplo, de geladeira, é um capilar, que a gente chama um tubinho, que ele é bem fino e comprido. Ela não há essa regulagem. A gente regula a temperatura do caso na geladeira, ligando e desligando o compressor, digamos assim. Aqui não, a gente consegue regular a temperatura sem ficar ligando e desligando o compressor, entendeu? Então, o que é que acontece? Quando ele passa, é tão apertadinho que a pressão ela fica, você não consegue passar, então há uma queda na pressão. Quando há a queda da pressão, quando ele sai, esse gás se expande. Quando ele se expande, não sei se vocês já usaram um aerosol, um spray de casa, assim, de bom ar, né, em casa, um desodorante, ou até o mesmo lubrificante, aquele famoso WD. O que é que acontece? Quando você faz isso, você percebe que a lata ela gela um pouco, justamente porque é essa expansão dos gases. No momento em que você cai a pressão, ao mesmo tempo você cai a temperatura, porque o volume do gás é o mesmo. Então, caiu a pressão, cai a temperatura também. Então, observe, quando cai a pressão e cai a temperatura, esse gás, como ele está saindo desse estado, forma, como é que se chama, que ele chega na válvula de expansão líquida, ele quando se expande em formato de gás, ele começa a receber toda a temperatura e fica mais seco ainda. Ele fica mais seco ainda porque ele recebe mais temperatura, que a temperatura dele está muito baixa. Então ele começa a receber a energia térmica no interior do veículo. E o que é que acontece? Quando ele recebe essa energia térmica dentro do veículo, ele se transforma mais seco ainda. Então imagine que é como se você tivesse uma água que você coloca calor nela, ela se torna vapor. Só que aqui é como se você pega um vapor que ele está um pouco úmido, e quando ele recebe temperatura, ele fica mais seco possível. É como se aquelas partículas de umidade ficassem mais secas possível. Só que aqui é a umidade do próprio gás refrigerante. Depois da válvula de expansão até o compressor, a gente chama lado de baixa pressão. E como é que se chama? Do compressor até a válvula de expansão, chamamos lado de alta pressão. É importante gravar isso, porque o diâmetro das redes também são diferentes. O lado de baixa pressão, as redes são mais espessas, mais grossas do que o lado de alta pressão. Por quê? Quando estamos no lado de alta pressão, o gás está tão comprimido que o volume dele é muito menor. Já no lado de alta pressão, ele está, a rede é muito mais aberta porque ele está expandido. E se você comprimir, ele corre um risco de, como aumenta a pressão, ele também se liquefazer. Então a gente não quer que isso aconteça. Então ele vai, no caso, ganhando a temperatura, ganhando a energia térmica, ou seja, é dessa forma que ele rouba o calor que está dentro do veículo, né? E aí o que é que acontece? E volta o ciclo para o compressor. No caso, nessa válvula de expansão, ele usa um bulbo, que o bulbo ele faz uma dilatação, ou seja, está um pouco frio, está um pouco quente, então ele vai modificando aqui a válvula de expansão. Só que nos sistemas modernos isso já é feito eletronicamente, há um sensor e um sensor movimenta o motor de passo e tal, e esse motor movimenta a válvula de expansão. Nos sistemas, digamos assim, de geladeiras e tal, a gente vai ligando e desligando o compressor. Então há vários sistemas de regular essa temperatura aqui da parte fria. Pois bem, vamos agora complicar mais um pouco. Fica comigo que
não é tão difícil. Então, nos carros, nas geladeiras, hoje em dia o gás mais empregado é esse gás aqui, o R134A. Mas existem outros gases, por exemplo, o R22 e tal. E o gás RC34A ele não é o mais eficiente em si, no ponto de vista da refrigeração. Contudo, ele é o mais, como é que eu poderia dizer assim, melhor para o meio ambiente. Então, existe uma briga aí muito grande e a cada um período de anos, a cada 10, 20 anos, troca os gases refrigerantes utilizados em tudo, bem como os agentes extintores, devido a esses protocolos de... como eu falei aqui na minha aula aqui sobre escapamentos, existe um protocolo para minimizar o impacto ambiental. Então, para minimizar o impacto ambiental, hoje é usado esse gás, o RC34A. E o que é que acontece? Esse diagrama aqui é o diagrama de Euler, que é o que mostra que seria a entalpia desse gás, ou seja, a entalpia, perdão, a capacidade de absorver energia térmica e as transformações de líquido para gás que ele passaria nisso tudo. E basicamente isso aí é algo do gás. E a gente vai pensar assim, então vamos supor que minha fonte do condensador, onde vai resfriar o condensador, tem tanto de temperatura, a parte que eu quero refrigerar, eu quero que chegue a tantos graus, e através disso a gente projeta o condensador evaporador para que ele fique dentro dessa faixa. Então, nesse projeto, a gente olha esse gráfico, por exemplo, que é bem semelhante. Esse da direita aqui, observe que é o gráfico da entalpia, e aqui da direita. Então, imagine, vamos começar de novo pelo próprio condensador. Então, aqui, do condensador, aqui, que seria a parte que sai do evaporador até a parte que entra no condensador, no meio tem o compressor. Então, observe que na direita aqui, você tem uma parte de superaquecimento, superheater, superaquecimento, que é justamente quando a compressão... Lembre que do gráfico para a direita, você aumenta a entalpia. Quando aumenta a entalpia, aumenta a temperatura. Quando bota para a esquerda, veio para a esquerda, diminuiu a entalpia. Vamos supor, quando o gráfico, nesse número, fica negativo a entalpia, logo você, como é que se chama, perde temperatura. Então, quando passa pelo sistema de compressão, observe, comprimiu, aumentou a temperatura e aumentou a pressão. Não mexe mais. Então, nesse ponto aqui, aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Quando passa do 2 para o 3 aqui, o que é que ocorre? Ocorre que há uma condensação dele, ele perde energia térmica. Quando perde energia, a entalpia está diminuindo e observe o que é que acontece. A pressão se mantém constante. Não há calor sensível aqui. O calor é puramente calor latente. Então, observe aqui, passando pelo condensador, observe o que é que acontece. Passando pelo condensador, ele está perdendo a temperatura para o ambiente. Está perdendo negativo. Observe que ele perdeu temperatura. É assim que a gente joga a energia fora que foi absorvida do gás do ar-condicionado. E aí o que é que acontece? Do 3 para o 4 é esse momento aqui que passa pela válvula de expansão. Então observe que é uma queda de pressão acentuada. E ele nem ganha nem perde temperatura. Ele só caiu a pressão. Nem ganhou nem perdeu temperatura, porque não há nenhum dispositivo de troca de calor ali na válvula de expansão. Ele perdeu temperatura no condensador. Mas na válvula de expansão não. Mas nesse momento em que o gás se expande, aí é onde o que é que acontece? A pressão depois da válvula de expansão é menor, ou seja, ela chega com uma pressão alta até a válvula de expansão e sai com a pressão baixa. Nesse momento que cai a pressão, a temperatura cai. Se a temperatura no gás está menor do que a temperatura que você quer refrigerar, que é no caso o interior do veículo, logo o que é que acontece? Ele vai roubar a energia que está dentro do carro. E aí a entalpia se torna positiva, ele ganha a temperatura. Então é onde ocorre o processo de evaporação. E é importante que a evaporação seja eficiente, que basicamente toda a energia que você tem dentro seja suficiente para evaporar o gás. Então, por exemplo, vamos supor que a sua ventoinha interna do carro, aquele ventilador que sopra no seu rosto, queime. Pode haver um ponto
em que esse gás chegue liquefeito no compressor. Se ele chegar liquefeito no compressor, meu amigo, quebrou seu compressor. Então aqui é um momento sensível em que a evaporação tem que ser eficiente. Pois bem, então esse aqui é o sistema básico. Eu simplifiquei da melhor forma possível. Eu sei que a aula ficou longa, quem me acompanhou até aqui, tenho certeza que entendeu. E se não entendeu, pode deixar aqui, que eu estou aqui apto para resolver, explicar todas as suas dúvidas. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, isso é muito importante, isso ajuda bastante o canal. E se inscrever se você não é inscrito. E acompanhar as outras aulas. Tem aqui playlists, aqui eu faço playlist com o maior carinho para que você possa acompanhar. E, no caso, compartilhe com seus amigos. Vai que tem algum amigo seu que esteja estudando na faculdade, fazendo algum curso técnico e queira entender um pouco mais e você achou que essa aula pode ajudar ele a entender um pouco mais, não deixe de compartilhar e comente se você tem alguma dúvida ou sugestão. Eu estou aqui aberto a sugestões. Se você quer ver algum conteúdo novo aqui no canal, coloque aqui nos comentários que com certeza eu vou te responder. Então, muito obrigado e até a próxima.